privilégio nosso de podermos ter esse tempo tão precioso juntos, quando nos dirigimos a Deus, juntos no mesmo objetivo, no mesmo propósito, e isso nos é extremamente edificante, e nós devemos louvar a Deus por isso. Quero registrar também minha gratidão a Deus pela bênção de termos a companhia de cada um de vocês, que eu sei que estão conosco por causa do amor a Jesus, e claro, temos um carinho e o privilégio de fazermos isso juntos. Que possamos continuar aproveitando cada instante desses momentos que o Senhor tem nos concedido. Nós temos já há algum tempo lido e estudado o livro do profeta Neemias nas manhãs de domingo em nossa igreja. Os membros da igreja já têm essa ciência, e aqueles que estão conosco aí nos visitando, estão conosco, quem sabe pela primeira vez, através do nosso canal, são também muito bem-vindos, e eu convido todos a que abramos juntos as escrituras. Nós vamos abrir no capítulo 9 do livro do profeta Neemias. Por favor, abra a sua Bíblia, para que nós possamos meditar no texto sagrado. Neemias, capítulo 9. Na verdade, nós pegaremos o último verso do capítulo 9 e o leremos, e na sequência leremos o capítulo número 10 inteiro. Eu sei que é um texto longo, contudo, é o ponto da nossa reflexão na manhã de hoje, e eu tenho também plena convicção que Deus já há de falar ao nosso coração, porque as escrituras nos garantem que a palavra do Senhor não volta vazia, ela cumpre aquilo que o Senhor tem como propósito, e eu tenho plena convicção que o Senhor nos há de falar ao coração. É muito interessante esse estudo sequencial, porque nós pregamos o que o texto está nos ensinando a cada domingo, e isso é também um presente, porque vemos nitidamente a mão do Senhor conduzindo cada tema em cada momento da nossa história. Portanto, volte aí os seus olhos para um texto sagrado. Nós vamos todos nesse momento ler a Bíblia. Se você não está com a sua Bíblia aí na mão, pegue uma Bíblia. Se não tem uma Bíblia na sua casa, abra um aplicativo no seu celular e vamos todos ler a palavra de Deus. Neemias capítulo 9, eu lerei a partir do verso 38 de Neemias 9, e lerei também o capítulo número 10. Acompanhe, por favor, o texto sagrado. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abdias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes foram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadade, Cadmiel, e os irmãos deles, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Azabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arifi, Anatote, Nebai, Magipias, Mesulão, Ezir, Mesezabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pilha, Sodeque ou Sobeque, Reum, Azabna, Mazéias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Bana. O resto do povo
os sacerdotes e os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para seus filhos, de que, trazendo todos os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da propiciação, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda obra na casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor, os primogênitos dos nossos filhos e os dos nossos gados, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto da nossa árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. Ainda diz o texto: o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras do tesouro. Presta atenção ainda no verso final. Porque aquelas câmaras dos filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros, e os cantores. E ele conclui esse capítulo dizendo assim: e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Texto longo, mas um texto riquíssimo, e que nós precisamos que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que Ele quer ministrar ao nosso coração. Eu confesso a vocês que foi extremamente edificante estudar também este capítulo. É claro, nós temos um conteúdo absurdo aqui, mas na manhã de hoje eu buscarei didaticamente apresentar o capítulo como um todo, mas eu indico a você, se ainda não fez, que o faça, ou seja, que você leia, releia, estude e busque do Senhor graça para aplicar a palavra na sua vida, assim como eu, na verdade, como todos nós precisamos. Vamos mais uma vez clamar a Deus que nos ajude a compreender este longo capítulo, mas mais do que isso, a viver a palavra que está nele nos ensinada a nós. Oremos. Bendito seja o Senhor Deus para todo sempre. Neste momento nós bendizemos o Senhor pela Bíblia, pela bênção de a termos das mãos.
por essa liberdade que acabamos de desfrutar de ler a Bíblia publicamente. E nessas circunstâncias, diante do mundo inteiro que porventura esteja nos acompanhando. Pai Santo, nós também louvamos o privilégio de podermos refletir na Bíblia. Ajuda-nos a entender e a viver a Tua palavra. Em nome de Cristo, amém e amém. Queridos, nós temos insistentemente ensinado em nossa igreja e também agora há algum tempo a partir dos nossos canais a importância de conhecermos, de nos aprofundarmos em conhecer a palavra de Deus. Mas preste atenção na introdução dessa mensagem. Mais importante que é conhecermos, ou mais importante que conhecermos ou que sabermos, é aquilo que nós fazemos com o que nós sabemos. Eu vou repetir. Mais importante do que aquilo que nós sabemos é o que nós fazemos com aquilo que sabemos. Nós estamos diante de um livro que tem nos ensinado tremendamente. Neemias tomou conhecimento do estado da cidade e do povo de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele sofre, chora e clama a Deus, e Deus o levanta. O levanta para ser um instrumento para que a história fosse marcada pela intervenção de Deus no cumprimento da sua palavra para a restauração do seu povo. E nós acompanhamos nos primeiros 7 capítulos do livro de Neemias, nós acompanhamos uma trajetória incrível de um homem sob a instrução do Espírito de Deus, enfrentando desafios enormes, oposição ferrenha, de gente que se levantou de todas as maneiras para tentar impedir aquilo que Deus tinha por fazer. E vimos Neemias estrategicamente agindo constantemente na dependência total do Senhor. Ele se voltou para Deus por mais uma vez, orando, e disse: Senhor, o Senhor trata com eles, porque nós estamos fazendo aquilo que o Senhor queria que a gente fizesse. E Neemias anima o povo, trabalha junto com ele, dedica-se e se entrega ao trabalho, à instrução, à oração, e ele cumpre com o povo a metade do muro, e então chega até o capítulo 7, no capítulo 7 nós temos a primeira etapa da reconstrução, nós temos a reconstrução estrutural, física, sendo cumprida segundo o decreto do Senhor. A partir do capítulo número 8, nós vamos do capítulo 8 até o número 10, temos um destaque da reconstrução ou da restauração espiritual do povo. E de forma sequenciada nós vimos acontecer o seguinte: nós vimos primeiro um povo se portando diante do sacerdote para ouvir a Bíblia, para ouvir a palavra de Deus. E nós vimos o registro de que eles ficaram cerca de 6 horas ouvindo a Bíblia, consagrados, dedicados, rendidos. E neste momento eles se rendem ante as Escrituras. E nós vimos que, tendo ouvido a palavra de Deus, eles começaram a chorar, cônscios de quem eram e daquilo que estavam fazendo com a própria vida. Estavam mais uma vez confrontados, como que por um espelho, acerca da postura e da condição de pecadores entregues ao pecado e rebeldes contra Deus. No último domingo vimos uma dura, mas esperançosa mensagem, em que o povo, depois de ouvir a palavra do Senhor, ele se prostra diante do Senhor em arrependimento. Agora é um povo que está consciente, que está convencido e que está arrependido do seu pecado. Perceba, nós vemos uma ação do Espírito de Deus atingindo a mente, e não apenas atingindo a mente, atingindo também os sentimentos. É isso que John Stott ensina sobre arrependimento verdadeiro, sobre mudança de vida. É quando a mente é envolvida, os sentimentos, a emoção, mas é mais do que isso. Nós vimos a mente conscientemente rendida ante a verdade das Escrituras. Vimos no domingo passado um coração envolvido pela verdade, agora rendido, choroso, quebrantado diante do Senhor. Mas nós temos que entender que a Bíblia ensina assim, que não basta entender e sofrer pelo pecado, agora preciso agir de forma diferente. E neste capítulo em particular, o que nós vamos ver é exatamente o aspecto da volição
transformado pelo poder da palavra de Deus. Mente, coração e atitude. Neste capítulo número 10, na verdade, iniciando pelo último verso do capítulo 9, nós veremos os compromissos da aliança. Um povo consciente, rendido, mas agora com compromissos de atitude diferente em face daquilo que aprenderam ou que reviveram da palavra do Senhor. Olha só, eu normalmente, quando didaticamente apresento textos como esses, eu falo sobre quem, como e porquê, para facilitar o nosso entendimento. Desta vez eu vou inverter a ordem. Primeiro, porquê. O porquê está exatamente no capítulo 9, verso 38. Capítulo 9, verso 38 diz assim: por causa de tudo isto, estabelecemos aliança. Porque diante de tudo que ouviram e que foram convencidos pelo próprio Deus, esse é o porquê. A aliança que eles estabelecem, os compromissos práticos da aliança, vem do terem ouvido a palavra de Deus, e tendo ouvido a palavra de Deus, foram convencidos e convertidos pelo Espírito de Deus que lhes trabalha no coração, e eles diante disso assumem um compromisso. Percebam que o verso diz assim: estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Primeiro destaque é o porquê desses compromissos. O porquê é porque eles foram confrontados pela palavra de Deus. Este é o grande segredo, é este o ponto central da restauração de Deus na vida do seu povo. Todo aquele contexto até então vivido, até o capítulo 7 da reestruturação física, fazia-se extremamente importante, porque isso tratava também não apenas da memória, mas da representatividade e do cumprimento da palavra de Deus nesse aspecto. Mas o ponto mais importante é aquilo que Deus faria no coração do seu povo, mais do que nas ruínas que estavam diante dos olhos deles. O porquê? A palavra é o início de tudo, e os compromissos da aliança tendo se iniciado na palavra, agora nós vamos ver de forma muito clara no texto, primeiro o porquê, agora o quem. Preste atenção no quem. O mesmo verso 39 aponta para a sequência desse tanto de nome esquisito que você acompanhou aí. Você que ainda não tem filho, ou que tem, vai ter mais, tem aí uma lista enorme de nomes bem sugestivos para você colocar nos seus filhos. O texto diz sobre quem? Estabelecemos aliança fiel, verso 39, e escrevemos, olha aqui, e selaram os nossos príncipes, percebam a ordem, os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Se você prestar atenção, do versículo número 1, ou do versículo 1 até o verso número 8, nós temos aí o registro, iniciando pelo governador, e você vai ver na sequência a citação de 22 sacerdotes, nomes que aparecem, a maioria deles, no primeiro momento no livro, mas que faz o autor, ele faz questão de registrar esses nomes, porque se você prestar atenção, você vai perceber que começa com a liderança maior, e segue essa liderança abarcada aqui pelos sacerdotes, 22 deles citados. E aí, observe que os textos ainda falam dos levitas, versículo número 9 até o verso número 13, nós ainda temos aqueles que estavam à frente do povo, na esfera civil, mas agora também na esfera espiritual, e nós temos que entender que isso compunha a esfera social, ou seja, toda a liderança do povo. E na sequência, a partir do verso número 14, nós temos o registro dos chefes do povo. Deixa eu repetir para que você compreenda. Primeiro, o texto fala dos governantes, sacerdotes, e cita 14 dos irmãos dos primeiros levitas, e fala dos líderes, dos chefes do povo. Preste atenção sobre o quem, o compromisso da aliança, a mudança na vida de uma comunidade que clama pelo nome do Senhor, começa na sua liderança.
O texto diz que depois disso, perceba a sequência, o versículo 28 diz assim: depois de toda a liderança, o resto do povo, as famílias. Atenção sobre o quem. O quem aponta para o seguinte: depois do entendimento do porquê vindo da palavra de Deus, os compromissos da aliança vêm das Escrituras, e quem assume esses compromissos, o texto diz que eles escreveram e selaram esse compromisso, e esse compromisso começa com os líderes, com as primeiras autoridades, e o reflexo daquilo que os líderes fazem está nos seus liderados. O povo reflete a sua liderança. O texto nos ensina, e a Bíblia também nos aponta a verdade de que a quem muito é dado, muito é cobrado. O texto nos mostra que os líderes têm sobre si a responsabilidade de serem espelhos para o rebanho. Isso em toda a esfera. Eu poderia começar falando aqui da nossa liderança política, os nossos líderes no campo civil, nos nossos magistrados. Eu poderia começar a falar aqui da amplitude que isso nos traz em todos os aspectos, mas eu não poderia me furtar em afunilar isso, em falar das lideranças do povo de Deus. É importante que nós entendamos que os compromissos práticos da aliança não bastam os discursos, não basta falar o nome de Deus, citar Deus nas suas palavras, não basta mostrar o entendimento ou a compreensão daquilo que a Bíblia diz. O texto diz que faz-se necessário a prática, e essa prática se espelha na vida do povo, quando a sua liderança ama Jesus Cristo, ama a palavra de Deus e se esforça por cumprir essa palavra. Me veio à mente agora, em particular, me permitam aqueles que ainda não são membros da nossa igreja, me veio à mente agora a realidade que estamos vivendo. Estamos orando pela escolha de presbíteros e diáconos da nossa igreja. Eu estou falando da liderança do povo. Liderança essa composta presbíteros, diáconos e os seus pastores. Daqui a pouco, quando o Senhor nos permitir voltar aos encontros fisicamente reunidos, nós viveremos isso em nossa igreja. Sempre dissemos e dizemos e repetiremos: é importante que o povo esteja atento na escolha de seus líderes. Isso se reflete também no aspecto político, governamental, porque nós estamos muito prontos a criticarmos, a falarmos, nós estamos prontos a fazer comentários. Então temos que estar atentos antes quando nós escolhemos. E a todos que estão investidos de autoridade, abramos os nossos olhos, porque sob nossa responsabilidade está o povo de Deus, que olha para nós e que deve nos refletir: Deus tenha misericórdia de nós. Não podemos ser negligentes, não podemos ser irresponsáveis, não podemos usar este momento do isolamento social para sermos negligentes e ficarmos apáticos, como se não tivéssemos responsabilidades sobre o povo de Deus. O povo diz que começa na liderança. Se a liderança é frouxa, se a liderança é irresponsável, se a liderança negligencia a palavra, se a liderança é superficial, gosta do evangelho adocicado, de que vai dar tudo certo e que está tudo bem, é assim que vai ser o povo. Um povo raso, que qualquer vento de doutrina joga de um lado para o outro, de um povo que, frente às dificuldades, se desespera, porque não está embasado nas escrituras, quando a liderança não está. Mas esse aqui é um bom exemplo para mim e para você, daqueles que primariamente assumem e selam a aliança de terem um compromisso sério com o Senhor, e isso abarca e envolve todo o povo, todas as famílias. Percebam, eu quero deixar uma coisa bem clara: ainda que nossos líderes, ou que nós líderes, sejamos infiéis às escrituras, isso não na verdade, isso não serve de desculpa para que ninguém seja infiel, mas temos que entender que a liderança foi colocada com a responsabilidade de conduzir o povo. Então começa na liderança. Nós temos que ser o grande exemplo, mas o povo precisa olhar para as escrituras, como os de Bereia,
Como os de Bereia que, tendo ouvido das palavras, conferiam se estava assim mesmo na Bíblia. Quem, gente? Todo mundo foi chamado e todos assumiram um compromisso diante daquilo que ouviram nas Escrituras, começando da liderança, mas envolvendo todo mundo que havia compreendido. Todos se renderam e selaram um compromisso de nova vida prática diante das Escrituras. Por quê? Por causa da Bíblia, por causa das verdades do Senhor. E quem? Todo mundo, todos, indistintamente, assumiram esse compromisso. Nós chegamos no ponto agora, que é também extremamente desafiador. Falamos do porquê e quem. Agora eu quero falar do como, que é a parte mais densa do capítulo. Nós vamos ver como esse compromisso foi assumido, consequentemente, como é que ele deveria ser vivenciado. Eu não vou reler todo o capítulo, mas eu vou citando para que você compreenda, e depois eu te convoco a ler na sua casa mais uma vez, sobre o como. Primeiro, com responsabilidade. No versículo 29 o destaque é o seguinte, presta atenção aí no texto. No versículo 29, eu quero fazer um destaque para você ver aí, ele fala assim, aderiram numa imprecação e num juramento, com responsabilidade. Eles não apenas foram lá para frente da igreja e choraram no momento que foram batizados, ou que professaram a fé, embora isso seja muito bonito, muito legal, e eu confesso que na maioria das vezes eu me emociono também. Mas o que o texto está dizendo é que eles assumiram uma responsabilidade com imprecação. Você sabe o que é isso, com imprecação? Já ouviu falar em oração desse tipo? Eles estão dizendo o seguinte, quando o texto fala de com imprecação: olha, nós estamos fazendo um compromisso. Se a gente não cumprir esse compromisso, que coisa ruim aconteça com a gente, que a maldição recai sobre nós, que a pancada venha na nossa cabeça. Topa? A gente tem que topar, porque esse é o modelo que nós temos aqui. O texto diz no verso 29 que foi com imprecação e num juramento. Isso é um compromisso que fazem diante de Deus, e a Bíblia diz que é melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Mas esse compromisso da aliança foi feito com responsabilidade, e é assim que precisa acontecer. Com responsabilidade, mas no mesmo verso fala que deve ser feito, ou foi feito com compromisso. Olha aqui, eles disseram, nós vamos fazer, e se a gente não fizer, que a gente sofra as consequências. Fazer o quê? Qual é o compromisso? Presta atenção. No mesmo verso 29, eles explicam. Ele diz assim, que andariam na lei de Moisés, e mais parte, que guardariam e cumpririam. É este o compromisso. É com responsabilidade, mas é com compromisso, com entrega. Ele diz o seguinte, o nosso esforço a partir de hoje é para viver aquilo que nós ouvimos. Nosso compromisso a partir de hoje é para colocarmos em prática aquilo que nos fez pensar, chorar e nos converter. O nosso compromisso a partir de hoje é de lutarmos por viver a palavra de Deus. Presta atenção, meus irmãos, que coisa extraordinária. Extraordinária. Não era um movimento de aprofundamento teológico, simplesmente. Não era um movimento de conhecimento bíblico, simplesmente. Não era apenas um despertar para ter argumentos para discutir entre os crentes, ou mesmo para humilhar aqueles outros que não sabem, ou quem sabe para criticar aquilo que estão pregando por aí, simplesmente. Era um movimento de conhecimento das Escrituras, mas mais do que isso, de rendição e de busca por prática, com responsabilidade e compromisso. Esse era um reflexo daquilo que estavam fazendo por causa do entendimento das Escrituras. Por quê? Por causa da Bíblia, daquilo que aprenderam. Quem? Todo mundo indistintamente, começando da liderança. E como? Com responsabilidade, com compromisso. Agora preste atenção na sequência, o verso número 30. Com santidade. Preste atenção que esse negócio aí é um negócio complicado para muita gente, porque a Bíblia não é simples. O verso 30, acompanhe na Bíblia, por favor, para você ver que não é o pastor Marcelo que está dizendo sozinho. Verso 30,
com santidade. Eles fizeram o compromisso de que não entregariam as suas filhas aos povos da terra e nem tomariam das suas filhas para os povos do povo de Deus. Sabe o que ele está falando aqui? Que o povo de Deus estava fazendo um compromisso de que eles não iriam mais se misturar com os outros povos. A expressão famosa dos nossos dias sobre isso é casamento misto. Uma importante colocação é que não se trata de um preconceito. Não há aqui um sentimento do povo de Deus, e não pode haver, de que o povo de Deus é melhor do que aqueles que não servem a Deus. Não é isso. Não há aqui um ensino sobre uma superioridade da nação salva pela graça de Deus. Não. O ensino aqui é espiritual. É de preservação do povo de Deus, porque as escrituras, nós temos lá em Deuteronômio, em Êxodo, em vários momentos das escrituras, que Deus condena isso. Deus diz que quem é dele, quem ama Jesus, quem tem compromisso com Deus, não pode, preste atenção nas minhas palavras, não pode fazer aliança com quem não tem. Isso é rebeldia, é pecado. Nesse contexto ainda tinha um problema maior, porque como a situação ainda era difícil no âmbito social, casar naqueles dias era como se estivesse dando um degrau social assim para cima, era uma ascensão. Lembram-se do período lá em Gênesis capítulo 5, capítulo 6, o dilúvio? Se você observar no início do capítulo número 6, o texto diz assim: porque os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Você sabe o que é isso, gente? Não é falar de gente que é melhor do que outros. Está falando do seguinte: pessoas que têm compromisso com Deus, que se casam ou que se casaram. Foi isso que aconteceu lá antes do dilúvio. Se casaram com gente que não tinha compromisso com Deus, e isso foi uma desgraça, porque eles se corromperam e o dilúvio veio. Outros deuses, outros povos, um sincretismo, uma idolatria, uma desgraça na vida do povo de Deus. Vai um pouco mais para a história. Depois que eles assumem a terra prometida, o que aconteceu, gente? O povo de novo fez a mesma desgraça. Eles começaram a se casar com gente que não tinha compromisso com Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você alguma vez assentou para conversar com uma pessoa que é casada e o cônjuge não é um servo de Jesus Cristo? Já. Você deveria. Presta atenção, olha aqui para mim. Menino e menina que ainda não se casou. Presta atenção. Não importa se ele é bonitinho, se ele é romântico, se ele é legal, se ele tem dinheiro. Não importa se ela é massa, se ela chama a sua atenção, se você é doido por ela. Se esse ou se essa não tem compromisso com Jesus Cristo, escuta o que eu vou dizer. Escuta bem, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Pai e mãe, presta atenção. Não é de Deus. Fui claro? Pastor, mas o senhor está julgando? Não, é a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia. Eu me lembro muito bem, essa cena nunca saiu da minha cabeça. Eu estava sentado nos degraus da igreja onde Deus me levou para conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, lá em Governador Valadares, a terrinha. E eu me lembro, nunca vou me esquecer, uma irmã que foi, eu tive várias professoras de escola dominical no período da minha meninice, até a minha adolescência. Foram várias mulheres que Deus usou nas salas de escola dominical para me ensinar, homens também, mas tive algumas mulheres que me ensinaram muito. E eu me lembro que estava sentado na escada com uma delas, há muitos anos atrás, muitos anos. E ela aguardava o marido que ia buscá-la depois de um evento da igreja. E ela no canto, assentada no degrau, e eu também ali estava, e eu perguntei: está tudo bem? Eu já era um menino mais atrevido, eu sempre fui, mas já era um mocinho mais crescido, e eu me atrevi a perguntar se estava tudo bem. E ela cabisbaixa, bastante triste, nitidamente triste. Para minha surpresa, ela levantou a cabeça e disse assim a mim: Marcelo, eu estou vendo essas meninas ali, se elas soubessem o sofrimento que é a gente casar com uma pessoa que não ama Jesus Cristo, elas nem olhavam para isso.
E eu conhecia a história dela, do marido. Eu sabia a luta que ela vivia. Presta atenção, o povo de Deus, quando escuta a palavra de Deus e quer obedecer ao Senhor, ele tem que fazer isso com responsabilidade, com compromisso e com santidade. Esse povo aqui fez o seguinte: olha, nós entendemos a Bíblia, a gente não casa mais com quem não tiver compromisso com Deus. Ah, pastor, mas ele é tão romântico. Eu já ouvi isso. Ah, como já ouvi. Pastor, eu conheci um fulano, eu estou apaixonado, ele é tão romântico, tão legal, tão bonito. Ah, que massa. E eu pergunto logo de cara, ele é crente em Jesus, ele ama Jesus. Aí nessa vez que eu estou lembrando agora, a pessoa diz: pastor, só falta isso. Eu falei: pronto, só falta isso, falta tudo. Pastor, mas ele quer casar. Eu disse na cara assim, eu não era pastor na época não. Eu disse: não casa. Credo, não casa. Casou. Como eu estou falando para o mundo todo aqui, eu não vou contar as consequências claras, porque quem conheceu a história vai saber. Foi uma desgraça, uma vergonha, e tem consequências até hoje. Até hoje. Entenderam? Pais e mães, ei, se liguem, viu? Vocês que só valorizam o menino ou a menina para casar com seu filho ou com sua filha, se ele tiver dinheiro, se ele for da família fulana de tal, se ele tiver status, se for agradável aos seus olhos, independente se ele ama Jesus ou não, você está sendo instrumento para o seu filho, para sua filha pecar. Eu conheço algumas histórias. Quer que eu conte? Vou não, o tempo não me permite. Mas não brinque com isso, porque se isso não fosse algo tão sério, o senhor não tinha dito aqui, o povo não tinha entendido de novo. Ó, não tem meio termo, não tem. Pastor, mas eu já casei. Ah, já casou? Então você ore e dê testemunho do Senhor. Ah, eu vou largar então. Vai nada. Você vai orar, clamar misericórdia de Deus. Quem sabe Deus converte a cabeça dura dele ou a cabeça dura dela, como converteu a minha cabeça dura e a sua. Está entendendo não? Nós temos que pensar antes. Meninos e meninas, você está até na igreja, ó, se liga aqui, olha para mim por favor. Você está até na igreja aqui, o moço ou a moça vem para a igreja, ou vai para a sua igreja, aí você vê ele lá, vê ela lá, e parece que está tudo bonitinho com os crentes. Ele leva ou ela leva até uma Bíblia massa, porque está apaixonadinho com você, e você, ai meu Deus, ele está até na igreja, ela é até da igreja, mas se não tem compromisso com Jesus, se então não tem vida que honra o Senhor, se não busca ser um líder segundo a vontade de Deus, uma mulher que honra ao Senhor segundo a Bíblia, não case. Pastor, mas eu já estou namorando. Termine esse trem hoje, ontem, se desse tempo. Credo, pastor, o senhor está muito duro. Eu? Não, é a Bíblia. Entendeu não? Por quê? Porque a Bíblia ensina. Quem? Todo mundo. Começando da liderança. Como? Com responsabilidade, com compromisso, com santidade. Eu vou para outro ponto. Com prioridade. Com prioridade. Esse negócio também é duro demais. Ó, se você prestar atenção, eu te peço que preste atenção na sequência do texto. Capítulo 31, capítulo 31. Capítulo é o 10. Verso 31, eles estão falando ainda dos compromissos da aliança. Aqui, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria, já vou explicar para você. Primeiro eles estão falando aqui sobre prioridade. Eles dizem assim: a gente não vai comprar nada, vender nada, a gente não vai mais manchar, burlar, desprezar e ser rebelde quanto ao dia do Senhor. Sabe o que acontecia? Era o seguinte: outros povos iam para o meio do povo de Deus e levavam suas mercadorias e montavam o comércio. E qual que era o entendimento de alguns espertinhos? Eles entendiam assim: eles não são do povo de Deus, então se nós fizermos qualquer negócio com eles, mesmo no dia do Senhor, não tem problema, porque nós não estamos fazendo eles pecarem, porque eles não têm compromisso com Deus. Entendeu não? A prioridade é o seguinte: eles falaram: a partir de agora, nós não vamos mais negligenciar o dia do Senhor. Tem dois focos aqui nessa postura deles, e Deus os está instruindo. Primeiro, preste muita atenção, é sobre a administração do tempo no dia do Senhor. O dia do Senhor, para nós hoje é o domingo da ressurreição. O dia do Senhor não é dia para a gente fazer coisa que a gente não esteja centrado no Senhor.
Pastor, mas eu trabalho de turno. Você está me entendendo? Espera um pouquinho que eu vou continuar a explicar. Nós não estamos chamados pelo Senhor para poder usar o dia do Senhor como um outro dia qualquer e fazermos coisas que poderíamos evitar nesses dias. Por quê, gente? Porque esse é um dia consagrado em que nossas mentes e nosso coração devem estar centrados, voltados para estarmos em comunhão com Deus e fazermos coisas nas nossas casas com os irmãos que nos elevem ao Senhor, que nos conectem mais com o Senhor. Existem muitas coisas que deveríamos evitar de fazer no dia do Senhor, para que as nossas mentes estejam focadas nele. Eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de gente piega, eu não estou falando de gente que fica condenando todo mundo que faz as coisas no dia de domingo. Eu estou falando o que a Bíblia diz, que é a administração do tempo, para que esse tempo seja de consagração ao Senhor. E tem mais, o outro foco do texto é para poder ficarem ligados quanto à ganância. Eles estavam tão perdidos que usavam o dia do Senhor para ver se ganhava mais dinheiro. O Deus desse século, uma desgraça. Cuidado. Eles aqui dedicam-se ao Senhor. Eles prometem que vamos guardar o dia do Senhor. E tem mais, o texto fala aí, do ano 7º, e ainda ele fala que eu abri mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Sabe o que eles estão falando? É o ano do jubileu, o ano da remissão, era o ano do descanso da terra, era o ano que eles deveriam, isso era preceito que estava largado também, que naquele ano eles não iriam plantar, naquele ano era ano de perdoar a dívida. Um povo longe de Deus vai fazer isso? Vai nada. E eles disseram, nós vamos fazer. Qual era o foco aqui, pastor? O foco é para que eles aprendessem a não ficarem ansiosos quanto ao futuro e descansassem na provisão de Deus. Era lei que aquele ano deveria ser o ano do descanso, e eles deveriam confiar no Senhor, que Deus lhes proveria o suficiente para que fossem fiéis às Escrituras. O compromisso da aliança tem que ser também com prioridade. Como, pastor? Com responsabilidade, com compromisso, com santidade, com prioridade. Eu ainda tenho mais um ponto, porque o texto ainda apresenta para a gente mais um ponto. E o último ponto da nossa reflexão é com zelo. Por favor, volte os olhos para o texto sagrado. Se você acompanhar do verso 32 até o final, vocês vão ver de forma clara eles reavivando, eles trazendo à memória os compromissos da lei na história do povo, segundo a vontade do Senhor. E esses compromissos são apresentados aqui, eles estão dizendo, nós vamos ser zelosos de novo. De com o quê? Também sobre nós, verso 32, pusemos preceitos, impondo-nos a cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do Senhor. E eles começam a descrever aquilo que fariam, o povo e os sacerdotes. E eles continuam a falar, preste muita atenção. Eu não vou ler todo o texto, que não dá para explicar isso tudo para você hoje, de cada detalhe, mas se você acompanhar lá no Antigo Testamento, no Êxodo, no Deuteronômio, o que vocês vão ver é o que o texto está dizendo, é o seguinte: nós seremos fiéis ao Senhor de novo. E eles chegam a falar aqui da entrega dos dízimos e das ofertas. Ele fala aí, presta atenção aqui, verso 35. E também traríamos as primícias da nossa terra, e todas as primícias e todas as árvores frutíferas do ano na casa do Senhor, os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas, das nossas ovelhas, traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela, as primícias. Eles estão dizendo o seguinte, presta atenção, que olha aqui para mim, por favor. Preste muita atenção, que isso aqui não é pastor pedindo dinheiro para você. Eu não estou aqui te chamando para você encher o meu bolso de dinheiro. Não é isso. Eu não preciso disso. Nenhum pastor sério precisa disso. Nenhum pastor que entende o princípio da Escritura precisa disso. Porque o recurso vem do Senhor. Aqui está dizendo o seguinte: o povo tinha que levar as ofertas e o dízimo para a igreja. Os que recebiam, os levitas, sacerdotes, tinham que receber aquilo. E eles tinham que dar também. Compromisso era de todo mundo. E deixa eu pegar o finalzinho do verso, diz assim: nós teremos zelo, nós vamos cumprir todos os compromissos que a lei mandou para a gente, porque nós não vamos desamparar a casa do nosso Deus. Lembra de Ageu, de Esdras? O povo é duramente advertido.
Eles começaram a ganhar o dinheiro deles. E a Bíblia fala assim, ó, vocês colocam o salário de vocês no bolso como se fosse um saquetel furado. Eu gosto dessa expressão, ela é triste, mas eu gosto porque a expressão é bonita, é forte. Saquetel furado é o seguinte, é como se eles colocassem o dinheiro num saco e o saco tivesse furado e o dinheiro, por mais que colocasse, só vazava, ó, dinheiro não dava para nada. Sabe por que não dava para nada? Ele fala, porque vocês estão preocupados com as casas de vocês, as casas apaineladas, vocês estão enchendo de luxo, vocês se preocupam com tudo, e a casa de Deus está largada às ruínas. Quando o povo de Deus ouve a palavra do Senhor, quando o povo de Deus entende a palavra do Senhor, o bolso também converte, entendeu não? Eles disseram, poxa, o que a gente está fazendo? Nós vamos ser zelosos, está aqui, nós não vamos desamparar a casa do Senhor, nós vamos ser fiéis, vamos entregar o nosso dízimo, vamos entregar a nossa oferta, nós vamos manter o trabalho. Isso não é para o pastor, isso não é para o conselho, isso não é para a liderança, isso é para o Senhor. Foi claro? Fui? Quer que eu fale de novo? Não, depois você escuta, vai ficar gravado. Eu e você temos que ficar atentos, que nós temos a responsabilidade da manutenção da casa do Senhor, para a continuidade da propagação do Evangelho. Claro, tem que ficar atento com muito pilantra, muito caba safado por aí, que fica usando os púlpitos das igrejas para tirar dinheiro do povo, para enriquecer, enganando o povo, usando a fé por causa disso. Isso aí é coisa séria do inferno, que eles vão pagar por isso, mas isso não serve de desculpa para a gente não trazer dízimo e oferta. E aí só um detalhe, eu e você não temos o direito de administrar o dízimo, você está entendendo? Olha, esse mês eu vou pegar o meu dízimo e vou mandar para a Cruz Vermelha. Esse mês eu vou pegar o meu dízimo e vou mandar para o missionário fulano de tal. Esse mês eu vou pegar o meu dízimo, vou comprar todo de cesta básica e vou distribuir para as pessoas. Que bonito! A intenção é ótima, mas a forma está errada. Porque o dízimo tem que ser entregue na casa do Senhor, ele é administrado pela liderança com temor, que é responsável por isso. Você quer tirar uma oferta e mandar para não sei aonde, se Deus está te instruindo a isso, é o seu dinheiro, companheiro, você faz, ué. Mas aquele que é do Senhor, é do Senhor. E deixa eu te contar um segredo, não sei se você já viu isso nas Escrituras. Aquilo que é do Senhor e a gente não entrega, não fica na mão da gente. O Senhor fala de um bicho chamado devorador, já ouviu falar lá em Malaquias? Ele fala, trazei o dízimo na casa do tesouro, trazei todo ele, que vocês estão me roubando. Trazei e provai-me nisso, diz o Senhor, se não vos abrir a janela do céu. Agora ele fala lá, para eu não mandar o devorador. Sabe o que é isso? Você chega aqui e fala, eu vou guardar esse daqui, porque esse daqui era para ser da igreja, mas esse mês está apertado demais, eu vou usar para esse negócio. Quando você vai ver, vem um outro negócio aqui que você não tinha programado, aí vai mais aqui, vai mais ali, você fala, meu Deus do céu, eu guardei mais e estou devendo mais. Infidelidade. E esse tempo de pandemia, hein? Que a gente não pode ir na igreja, tá fácil, eu não posso ir na igreja, então infelizmente eu não tenho como dar o meu dízimo e oferta. Você tem, eu tenho, existem meios para isso, nós estamos divulgando, você pode mandar por conta bancária, você pode avisar para a gente que a junta diaconal vai te assistir. Presta atenção, o foco não está no dinheiro, em nome de Jesus, entenda. O foco está no zelo e na obediência. O foco está na adoração a Deus para quem ama, porque Ele ama quem dá com alegria. É o entendimento da responsabilidade que eu chego e falo, Senhor, muito obrigado por eu poder participar da obra do Senhor. Está aqui o meu compromisso, a minha oferta, o meu dinheiro. Eu quero aproveitar e louvar a Deus aqui publicamente por cada um daqueles que tem feito parte dessa igreja, ou se não é membro ainda, que também tem contribuído financeiramente com ela. Quero deixar claro aqui meu louvor a Deus pela vida de cada um. Pelo dinheiro primeiro? Não. Primeiro pela alegria de ver gente que se esforça para ser fiel ao Senhor, mesmo em circunstâncias difíceis. E claro, o dinheiro é importante, porque nós temos que tocar isso aqui, nós temos responsabilidades de todo o âmbito. Mas entenda, mais do que compromisso de dinheiro, é compromisso de zelo. O texto fala, por quê, gente? Por causa da Bíblia. Porque a Bíblia aqui tem resposta e instrução para tudo. Compromisso da aliança começa por causa da Bíblia. Quem, gente, o texto ensinou para a gente? Ele ensinou para a gente que todo mundo que entendeu, deveria ter compromisso, começando com a liderança. O texto agora vai falar para a gente sobre quem, ou melhor, sobre como tem que ser com responsabilidade, tem que ser com compromisso,
tem que ser com santidade, tem que ser com prioridade e tem que ser com zelo. Guardou não? Guarda aí 5 coisas. Vamos repetir, repete aí na sua casa, para você não esquecer. Se você não guardou ainda, guarde agora. Vamos lá. Primeiro, o porquê, por causa da Bíblia. Quem? Todo mundo, começando a liderança. Como? Primeiro, com responsabilidade. Segundo, com compromisso. Terceiro, com santidade. Quarto, com prioridade. Quinto, com zelo. É o que a Bíblia nos ensina. E está sobre nós a responsabilidade de agora decidirmos o que vamos fazer com o que sabemos. Agora já sabemos. Mas, mais importante do que sabemos, é o que nós fazemos com aquilo que sabemos. O que vamos fazer com aquilo que nós sabemos agora? Essa responsabilidade é minha e sua. Por quê? Porque as consequências também serão minha e sua. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós e nos dê a graça, de como esse daqui, entendermos, sentirmos e agirmos na aliança do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar?